na minha experiência com cada jogo. Mas creio que ao mesmo tempo muita gente vai discordar e muita gente vai concordar comigo. Mas para evitar enrolação, eu sou o Hank e vamos conhecer os 10 Resident Evil mais difíceis. Em 10º lugar, Resident Evil Village. O tão querido e odiado Resident Evil Village é um jogo que não pode ser deixado de lado quando o assunto é dificuldade, pois apesar de ser um divisor de águas, ele entrou sim para um dos jogos mais difíceis da franquia, porque diferentemente do Resident Evil 7, onde tinha pouca variedade de inimigos e também a quantidade em que eles apareciam na tela era menor, aqui no Village é totalmente o contrário, porque aqui enfrentamos muitos, mas muitos licanos em algumas áreas do jogo. E apesar dos puzzles não serem lá tão difíceis, a dificuldade acaba compensando na movimentação e quantidade dos monstros do jogo. Então isso vai fazer com que você gaste muita munição. E também que entre desespero de ver tanto licano na tela. E caso você não tenha uma mira de um jogador de CS, você vai diretamente conhecer a tela de Game Over. Em 9º lugar, Resident Evil 4. E sim, Leon Gameplay 029, eu sei que vocês deram esse jogo aqui sem nem olhar pra tela. Porém, o que não podemos negar aqui é que na primeira vez jogando esse clássico de PlayStation 2, ele tem sim seu grau de dificuldade. Pois numa época onde ninguém fazia a famosa tática de atirar na cabeça, dar o chute e finalizar na faca, se você não usa essa tática, o jogo pode ser bem desafiador. Porque logo de começo, o jogo te coloca no meio de uma vila e um sonho de sair dali o mais rápido possível. Tanto que até hoje me lembro das infinitas vezes que perdi inúmeras cabeças nas primeiras tentativas. Pra quem é novato na franquia, vai sentir uma leve estranheza com o fato de eu não conseguir mirar enquanto anda. Então eu acho que Resident Evil 4 encaixa bem na 9ª posição. Em 8º lugar, Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2 Remake chegou para ficar e a joia rara que reinventou a obra original lá de 98, que por sinal fez muito bem, porque além das qualidades que vieram com o remake, veio também uma nova dificuldade modernizada, pois agora os inimigos estão mais espertos do que nunca, a iluminação mais escura, ambientes mais apertados, munição ainda mais escassa e o Leon ainda mais gado, mas isso é brincadeira, ou não. Existe um novo elemento especial que já era presente no original, mas que ficou ainda mais difícil aqui no cenário reimaginado, que é o Mr. X. Que diferentemente do original, onde ele aparecia apenas em momentos chaves e pré-definidos do jogo, aqui a Capcom decidiu tacar fogo no parquinho e jogar um Tyrant de chapéu para passear na delegacia. Agora você pode estar simplesmente indo pegar uma simples chave quando você dá de cara com seu enterro. Em 7º lugar, Resident Evil 7. Em uma época na qual Resident Evil estava de luto, apenas em cinzas, Resident Evil 7 veio como uma reinvenção do que já era bom em Resident Evil, ainda melhor, melhorando o que era elogiado e tirando o que era criticado. E com isso veio uma nova onda de dificuldade para a franquia. Os puzzles são medianos, para não falar que são muito difíceis, e também 2 novos perseguidores, Jack Baker e Margaret Baker, o que deixa o Resident Evil 7 na 7ª posição. Em 6º lugar, Resident Evil 2. Após o lançamento do sucesso que foi o primeiro jogo da franquia, a Capcom precisava entregar um jogo à altura, e aqui ela não deixou a desejar. Resident Evil 2 mantinha tudo que o primeiro jogo fez, ainda melhor, e com dificuldade não foi diferente. Além de estarmos em um ambiente totalmente novo, novos inimigos também vieram para um extra na dificuldade, como por exemplo, os Lickers.
Porque antigamente, quando ninguém sabia ler inglês, você não conseguia ler nenhum file direito, você jamais descobriria que eles não enxergam e apenas têm uma audição muito sensível. E isso até que o jogo nos dá dicas no cenário, como nesse corredor onde ele tem vidros quebrados no chão, que quando você passa por cima acaba alertando o Licker mais próximo daquela sala. Outro fator interessante sobre esse jogo é a quantidade de inimigos que aparecem simultaneamente, o que diferencia do fator dificuldade em comparação ao primeiro jogo. Apesar de que também era distribuído mais munição, mesmo que seja em alguns lugares bem escondidos. E com isso eu considero que o Resident Evil 2 original se mantém na 6ª posição. Em 5º lugar, Resident Evil 1. A partir daqui, considerando como dificuldade o fator câmera fixa, que é presente nos jogos antigos, os jogos em diante vão ser levados em consideração por esse mesmo fator. E em Resident Evil 1 de 1996, isso era o estilo de câmera que nasceu junto com a franquia, trazendo uma gameplay tanque e munições escassas. Mas para essa posição da lista, eu vou considerar apenas o modo do Chris, onde é muito mais difícil que a campanha da Jill, e o que dificulta entre jogar com o Chris é que as portas e as gavetas, que são trancadas com chaves que não são padrões do jogo, na campanha da Jill você consegue liberar elas com o lockpick, que o Barry dá pra Jill no início do jogo. Já na campanha do Chris, você deve pegar umas mini chaves para abrir, ocupando espaços no inventário. E falando em inventário, na campanha do Chris você tem 2 slots a menos do que da Jill. E fora que às vezes o Barry dá uma salvadinha na Jill durante a campanha. That was too close. You were almost a Jill sandwich. Um fator positivo para a campanha do Chris é que ele é mais resistente do que a Jill, mas de resto é só dificuldade acrescentada. 4º lugar, Resident Evil 3 Nemesis. Apesar de não ter lucrado tanto igual aos seus antecessores, Resident Evil 3 pegava o mesmo conceito dos outros jogos e ampliava para uma cidade inteira. A cidade é essa que é conhecida como Raycon City. Além da quantidade de inimigos desse jogo ser bem maior, a dificuldade em si já começa no menu, onde só tem modo hard e o easy para você jogar. Mas independente da escolha que você fizer, se você não está habituado com a câmera fixa, você vai sofrer ainda mais do que se tivesse começado pelos anteriores que citei. Pois aqui nós temos ele, o ídolo, a celebridade, a lenda, o Nemesis. Que é a principal cereja do bolo nesse jogo. E não é à toa que o nome dele está presente no título. Nemesis, durante a campanha, aparece em momentos chaves e momentos aleatórios. Fora que, quem nunca levou um susto com a janela do RPD? E caso você for pego desprevenido e só dê um save lá atrás, você vai ter que repetir tudo de novo. Além de que, se você tenta enfrentar ele, o que não é fácil durante a primeira vez jogando, você pode ser recompensado com itens e melhorias para as armas. Mas como eu disse, não é nada fácil. E por conta disso, Resident Evil 3 fica na 4ª posição. Em 3º lugar, Resident Evil 1 Remake. Pega tudo que eu falei sobre o primeiro jogo de 96 e duplica no fator dificuldade. Aqui, além de tudo ser expandido, tudo se tornou ainda mais difícil. Para começar, os itens mudaram de lugar e movimentação e inteligência dos inimigos ficou ainda melhor. E os puzzles que eram fáceis ou medianos no primeiro jogo se tornou mais complexo. E o que esqueci de mencionar do jogo original, que vou mencionar aqui, é o famoso puzzle da V-Volt. Esse puzzle aqui entra fácil numa lista de um dos puzzles mais difíceis da franquia. Talvez, hoje em dia, para quem jogou várias vezes, não deve pensar tanto nisso. Mas para a primeira vez jogando, esse puzzle aqui é um saco. Fora que, se você já não é bom de matemática e química na escola, aqui você vai sofrer, e muito. Além disso, temos um novo zumbi, entre aspas. Porque agora, quando matamos um zumbi, ele não some igual ao antigo. Ele fica ali até que você queima ele com um isqueiro. Pois se você demorar tempo demais, ele revive ainda mais forte do que antes,
ainda mais rápido e ainda mais letal. Então aqui, ou você mata ele e queima em seguida, ou tenta driblar ele de algum jeito. E outro fator sobre esse mesmo elemento de gameplay é que o isqueiro aqui não é infinito. Agora a gente tem os galões de gasolina, onde você enche o cantil e usa como combustível para queimar os corpos. E até esses galões têm prazo de validade. Coisa de 2 ou 3 reabastecidas, ele se esgota. O que deixa o R1 Remake em terceira posição. Em segundo lugar, Resident Evil 0. Muitos conhecem esse jogo aqui por sonífero entre a comunidade. Outros nem sabem que esse jogo existe. Mas uma coisa é fato. A dificuldade desse jogo aqui, que em tese ele segue o mesmo modelo de um remake, tirando o fato de que não precisa queimar os zumbis aqui, mas isso acaba sendo compensado em outros fatores, como por exemplo a ausência de baú nesse jogo. Sim, esse jogo não tem baú. Basicamente você dropa eles no chão, e se acaso você precise deles e está longe, você vai ter que voltar tudo isso, todo o mapa, só para pegar esse mesmo item. Outra coisa diferente nesse jogo é que aqui jogamos com 2 personagens, o Billy e a Rebecca. O Billy por si só é o típico homem bruto, onde não toma dano basicamente, mas que não consegue misturar ervas. Já a Rebecca, por ser médica, é totalmente o contrário. Ela sabe misturar ervas, porém a vida dela tem a mesma resistência de um papel. Uma mordida, a Rebecca já vai pro caution, basicamente. O que deixa esse jogo aqui em segunda posição. Em primeiro lugar, rufem os tambores. Resident Evil Code Verônica. Code Verônica é um jogo que foi muito esquecido na franquia. Pouca gente teve a oportunidade de jogar ele, por ter sido um exclusivo de Dreamcast, na qual era o último console da Sega. Isso colaborou com as poucas vendas desse jogo. Mas o que não é deixado de lado é a dificuldade, pois a maioria dos Resident Evil tem como base um fator de leve atrás de item, mas aqui isso é exagero. Às vezes um item que você pega num canto libera uma porta no outro canto do mapa, que lá dentro vai ter um item onde você tem que voltar todo o percurso, fazendo com que você canse muito rapidamente. Mas o que não posso deixar de mencionar aqui é os puzzles que ele tem. Alguns, a solução está apenas num arquivo específico, na qual te obriga a prestar atenção em cada detalhe. Outro fator que acrescenta dificuldade aqui é a luta contra o Tyrant no avião, que, meu Deus, como eu passei dificuldade nessa parte. Aqui você precisa deixar o Tyrant fraco primeiro e finalizar ele soltando os containers do avião. No papel parece fácil falar assim, mas eu te garanto, essa parte aqui vai fazer você quebrar o controle. E de item bônus aqui, eu vou deixar uma menção honrosa ao Outbreak. Porém, eu não posso falar muito dele em geral, pois eu ainda não consegui zerar ele. Pretendo finalizar em live aqui no canal, mas o pouco que eu joguei, eu senti muita dificuldade. Diferente dos outros jogos, onde o inventário pausa para você minimamente pensar, aqui não. Por ser um jogo online, o dinamismo de não pausar quando você abre o inventário acaba dando uma dificuldade imensa. Fora que, se você pensa que o inventário do Chris no primeiro Resident Evil é pequeno, aqui ele piora, tendo apenas 4 slots, e tanto que na primeira fase do jogo é o surto de Raccoon City acontecendo. Então é tudo muito frenético, você não tem tempo para parar e pensar para onde deve ir ou não ir, e o jogo te obriga a pensar muito rápido e ir para a reta final, o mais rápido possível. Mas logo eu vou trazer uma análise completa desse jogo aqui no canal. Mas enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Só lembrando novamente que montei uma lista com base na minha experiência em cada jogo. Então tem grandes chances de eu ter falado um jogo aqui que vocês podem considerar muito fáceis ou medianos e assim vai. Mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Qual a sua lista de jogos mais difícil de Resident Evil? Deixa aqui nos comentários que eu vou